Deus não muda de assunto. Gênesis 11, nós encontramos, na verdade, a história de uma família, a família do nosso querido irmão Abrão. Gênesis 11, 31 diz o seguinte: e tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e Sarai sua nora, mulher do seu filho Abrão. Quem foi que tomou Abraão, Ló e Sarai? Quem foi? Quem que foi? Fala comigo, Terá. Ótimo, presta atenção, continuando. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Eles saíram de onde e foram para onde? Eles saíram de Ur dos Caldeus. Fala, Ur dos Caldeus. E o objetivo deles era irem para Canaã. Beleza, ótimo. E vieram até Arã e habitaram ali. Eles habitaram aonde? Eles habitaram eles saíram de Ur dos Caldeus, e eles estavam indo mas eles habitaram glória a Deus. Sabendo disso, vamos continuar. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Aonde que ele morreu? E com quantos anos? 205. Amém. Quem que é o personagem principal desse texto? Quem que é o personagem principal desse texto? Terá. Aleluia. Terá é o personagem principal aqui. Agora, vamos continuar lendo. Capítulo 12. Capítulo 12, verso 1. É o mesmo texto, só que um pedacinho no 11, um pedacinho no 12. Vamos seguir. Então o Senhor disse a Abrão. Ele disse para quem? Glória a Deus. Saia da terra do meio dos seus parentes. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Arã. Levou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Arã. Eles ficaram pobres em Arã ou ricos? Ricos. E eles saíram de Arã. Continuando. E eles partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Quem que é o personagem principal desse texto? Abrão. Então vamos entender uma coisa. O personagem principal do primeiro texto é Terá. O personagem principal do segundo texto é Abrão. Mas ambos eles estão, na verdade, ou seja, cumprindo o mesmo propósito, no mesmo direcionamento. Quando a gente olha para essa jornada aí de Abraão, nós lemos esses textos e a gente percebe o quê? Que a rota original que eles, na verdade, ou seja, iam cumprir, ela era de aproximadamente 1.700 quilômetros. Agora, a palavra de Deus diz que Terá, ele parou em Arã e ali ele morreu. De Arã até Canaã eram mais 700 quilômetros, ou seja, de Ur dos Caldeus até Arã
foram 1000 quilômetros. Agora, a palavra diz que Terá saiu de Ur, foi até Harã e lá ele morreu. Presta atenção, pus o mapa aqui para a gente entender. Esse pontinho verde aqui, ó, está conseguindo enxergar o pontinho verde do lado de lá? Sim ou não? Ali é Ur dos caldeus, certo? Eles saíram de Ur e foram, olha, 1000 quilômetros até Harã, aquele pontinho roxo ali em cima, tá vendo? Agora, a jornada deles era até onde? Era até onde? Canaã, que é esse pontinho azul aqui. Do pontinho roxo até o pontinho azul, 700 quilômetros. 1.700 no total. Agora, o que a gente percebe? O que a gente precisa entender? Que apesar de mudarem os personagens, o assunto não mudou. O que a gente precisa entender, na verdade, e é o tema da nossa mensagem hoje: Deus não muda de assunto. Fala comigo, Deus não muda de assunto. É isso que, na verdade, nós precisamos, na verdade, ter em mente em relação à nossa vida e aquilo que nós estamos vivendo. A gente percebe que mudou os personagens, mas a palavra de Deus, o direcionamento de Deus para aquela família não mudou. Ou seja, o que a gente percebe nesse ponto? Harã, gente, ele viveu 205 anos. A história, o relato bíblico não fala com quantos anos ele saiu de Ur, mas tudo indica, na verdade, que foram décadas. Esse período, na verdade, que ele saiu de Ur e ele permaneceu em Harã. Harã era uma cidade próspera. Harã era uma rota do comércio, na verdade, daqueles dias, muito importante. E eles chegaram lá, se estabeleceram lá, habitaram lá e perceberam o seguinte: olha, Deus nos chamou, nos tirou de Ur dos caldeus e está nos levando para um lugar chamado Canaã. Mas presta atenção, nós chegamos aqui, mas esse lugar aqui já está parecendo bom demais. Isso aqui é uma grande oportunidade. Então vamos ficar por aqui mesmo? Vamos parar por aqui, vamos nos estabelecer aqui, vamos ficar aqui um tempo. Depois de um tempo a gente vai, a gente continua. Deus me mandou fazer isso, mas eu vou parar aqui para continuar ali. Ou seja, daqui a pouco eu continuo. É só para a gente descansar um pouco, para a gente se estabelecer aqui. Agora, talvez do ponto de vista estratégico, do ponto de vista natural, tudo isso faça sentido para Terá, mas não fazia sentido para aquilo que Deus havia chamado a ele. Deus chamou ele claramente, a ordem de Deus foi expressa de maneira clara: saia de Ur dos caldeus e vai para Canaã, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Agora, o que nós percebemos? Quando Terá morre, Deus vai e chama o Abraão, para fazer o quê? Para dar continuidade naquilo que o pai não conseguiu, naquilo que o Terá não foi capaz de realizar. E aí a gente começa a ter algumas percepções. Você pergunta assim: pastor, mas como é que você sabe que ele não conseguiu? Bom, é simples. Quando eles saíram lá de Ur dos caldeus, eles colocaram no GPS dos dias deles lá, eles colocaram o quê? Destino, Canaã. Origem, Ur dos caldeus. E aí eles viram lá, calculando a rota, 1.700 quilômetros, e a melhor trajetória aqui é passando por Harã. O objetivo era chegar em Canaã, mas eles pararam no meio do caminho. Então a gente olha para isso e começa a ter algumas percepções. A primeira delas: Canaã não começou na história, no relato bíblico, por causa de Abraão. Não. Foi Abraão que foi chamado por causa de Canaã. Ou seja, as pessoas são chamadas para um propósito. Canaã foi criada, desenvolvida, gerada por Deus para um propósito. Ele chama Terá para que com a sua família eles pudessem ir para lá. Por quê? Porque ele tinha um propósito.
Terá para no meio do caminho. Quando ele morre, aí Deus faz o quê? Deus não muda de assunto. Deus chama o Abrão e o assunto é o mesmo. Sai da tua casa, do meio dos seus parentes e vai cumprir o meu propósito. Ou seja, o que isso nos mostra? Canaã foi escolhida por Deus para um propósito definido. Não é sobre uma pessoa. Ou seja, o que Deus começa, Ele termina. Todas as coisas têm o seu início aonde? No Senhor. Tudo começa nele. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é, na verdade, o meu propósito, é o propósito de Deus na minha vida. Nós somos instrumentos de Deus para a realização dos seus propósitos. E olha, Deus cumpre os seus propósitos, conosco ou sem nós. Terá não concluiu o propósito de Deus. Ele morreu no meio do caminho, mas o propósito de Deus foi concluído. Por quê? Porque Abraão chegou até Canaã. O que isso nos fala? O propósito de Deus sempre se cumpre, amém? Amém ou não amém? Pode ser que você não cumpra, pode ser que você não participe, pode ser que você desista. Olha o que Jesus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 40. E eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Ou seja, o propósito de Deus vai se realizar. Agora, é importante que a gente entenda que o chamado de Deus é para pessoas, amém? O chamado de Deus é para nós, amém? Nós que vivemos nessa geração, temos um chamado de Deus para o nosso tempo presente. Agora, quando você quer, presta atenção, quando você entende isso, quando você entrega a sua vida para Jesus, e quando você, na verdade, compreende que a sua vida, na verdade, ela faz parte do propósito de Deus, e aí, ou seja, quando você quer aquilo que Ele quer, quando você quer aquilo que Deus quer, você vai desfrutar de coisas poderosas, porque a Bíblia diz o quê? Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Ou seja, se o meu prazer está no Senhor, Ele mesmo vai gerar em mim aquilo que Ele se propõe a cumprir. Porque o que Ele começa, Ele continua e Ele conclui. Por quê? Porque Ele não muda de assunto. Fala comigo, Deus não muda de assunto. Agora, isso é tão verdade, que se você começa, na verdade, a fazer um mapeamento, a olhar para a sua história de vida, para aquilo que você, na verdade, ou seja, a sua experiência com Deus, você vai perceber o seguinte, você vai perceber que tudo na sua vida, Deus nunca mudou de assunto. As coisas mudaram, os lugares mudaram, as pessoas mudaram, mas aquilo que Deus começou na sua vida parece que começa a se repetir. Eu me lembro que quando eu era, ou seja, meu sonho era ser pastor. Aleluia, eu sou, amém? Estou realizado nisso, glória a Deus. Mas eu lembro que quando criança, uma das brincadeiras que eu fazia na casa da minha avó era o quê? Nós brincávamos de fazer culto, aleluia. Fazia parte, olha, já desde criança. Minha história ali e tudo. E quando eu cresci um pouco mais na adolescência, quando eu comecei a servir o Senhor, em que área que eu fui, na verdade, me despertar? Eu era doido para trabalhar de um negócio que se chamava grupo de crescimento. E tinha na minha igreja lá na década de 90, no século passado, meu Deus. Mas eu estudava, eu estava fazendo ensino médio, e aí não tinha jeito de eu fazer. E aí eu terminei o ensino médio, e aí eu falei assim, agora eu vou. E aí fecharam os grupos. Eu falei, pronto. E aí eu virei para o meu líder na época, eu falei assim, Nelsinho, eu queria tanto participar dos grupos de crescimento, mas aí mudou, fechou e tal, e agora eu posso, porque eu concluí o ensino médio, eu queria fazer. Aí ele virou para mim e falou assim, olha Ludmir, eu estou começando a minha 3ª graduação, e eu não vou poder fazer esse tipo de trabalho durante a semana. Contudo, você pode ir, junta o pessoal, junta os seus, e faz aí, ó. Começa um grupo pequeno, você mesmo. Eu te apoio.
Eu falei assim, então tá bom, você confia? Confia. Então beleza. Eu falei assim, agora eu vou fazer. Eu estava lembrando disso, aí eu li um livro que chamava Grupo Familiar e o Crescimento da Igreja. O pastor David Wang Shu falava sobre isso, sobre culto nos lares e tudo. Eu estudei aquilo, e aquilo na verdade queimou dentro do meu coração. A gente não tinha condição de fazer da forma como ela, mas Deus gerou uma forma, e dali a pouco tempo nós começamos. Lembro até hoje, nós éramos 12 rapazes. Quem eram esses rapazes? Os solteiros, os desocupados, os feios, os que não estavam envolvidos em nada. Mas nós começamos. O rapaz que tocava violão, ele era o terceiro na escala. Quer dizer o seguinte, se o primeiro faltasse, tinha o segundo. Para ele tocar no culto, tinha que acontecer algo com o primeiro, com o segundo, para o terceiro poder ser a vez dele. Eu falei assim, você vai tocar comigo toda semana. E aí a gente começou, culto nas casas. E assim foi. Chegou uma época que a gente estava reunindo 60, 80 pessoas nas casas. Você fala assim, como? Era Deus. E aí os anos se passaram. Eu estou pastoreando e fui para o seminário, voltei, estava pastoreando aqui, e a igreja, a gente rompendo e tudo, mas batendo cabeça, a coisa não acontecia, e o que aconteceu? Destravar para a igreja crescer? As células. Um grupo de pessoas que se reúnem aonde? Nas casas. Deus não muda de assunto, o mesmo assunto que Ele estava falando comigo lá atrás, Ele voltou a falar comigo. E a gente começou a avançar, e a igreja cresceu, se multiplicou. Quantas pessoas foram salvas, quantas pessoas foram abençoadas, por quê? Porque na verdade, a forma como Deus trabalha nas nossas vidas, ela é contínua. Aquilo que Deus te chamou para fazer, pode mudar os lugares, pode mudar as pessoas, mas a essência sempre vai ser a mesma. Sempre vai ser a mesma. Por quê? Porque Deus não muda de assunto. Ele te chamou para algo, para você realizar, e é para você realizar o que Ele te chamou. Agora, além disso, existe outra verdade que a gente precisa entender. A primeira é que Deus não muda de assunto, amém? Agora, tem outra que coopera com isso. Deus, Ele não habita onde não há propósito. Fala comigo, Deus não habita onde não há propósito. Deus não muda de assunto e não habita onde não há propósito, onde o propósito dele não é claro, não está em evidência, quando eu na verdade não estou cumprindo o propósito dele. Gênesis 12 verso 1 nós lemos, então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, sai da sua terra, sai desse lugar. Aonde que ele estava vivendo? Harã. Ele estava vivendo em Harã. Deus está falando para ele, saia daí. Mas ele poderia dizer assim, mas Senhor, mas foi o Senhor que trouxe nós para cá. Mas aí era transitório. Nem era para vocês terem parado aí, mas vocês pararam tanto tempo aí, mas o alvo, o propósito é o quê? Para vocês saírem. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Por que Deus enfatiza que ele estava na casa do seu pai? Porque o primeiro que foi chamado por Deus, na verdade, foi Terá. Terá é o pai de Abrão. E Terá fez o quê? Ele cumpriu parcialmente a vontade de Deus, ele parou no meio do caminho. E Deus está chamando ele, esperou ele morrer. E falou assim, vamos continuar? O pai de Abrão foi na vida dele alguém que estava travando, atrasando o processo de Deus na vida dele e de sua família. Por quê? Porque ele parou no meio do caminho, ele perdeu o foco. Ou seja, aquela família havia perdido o propósito há muitos anos. Eles já tinham tido uma experiência com Deus, mas eles não estavam vivendo de acordo com o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus para a vida deles estava em Canaã, mas eles estavam em Harã. Agora, o que significa Harã?
Harã. O que significa Harã? O significado mais provável dessa palavra é estrada, rota. Ou seja, é algo que ninguém que sai daqui para ir para Formiga vive na rodovia 050. A rodovia 050 ela é uma via de acesso, é uma rota. Harã era uma rota, não era um destino. Mas eles pararam no meio do caminho. E o que a gente pode perceber? Deixa eu te ilustrar isso melhor. Vamos imaginar o seguinte, que Deus nos tivesse chamado a todos nós, para que nós pudéssemos ir para o norte de Minas. Amém? Tem uma cidade bacana lá no norte de Minas, né? A gente pode tomar uns caldos lá, aleluia. Vamos no frio, né? Agora no calor não. Diz que lá não tem frio, né? Mas frio para nós, né? Aleluia. Aí nós tivéssemos, nós vamos para o norte de Minas. Deus nos chamou para ir para lá. Aí a gente pega aqui, mas a gente decide, fazemos a nossa rota. E a nossa rota passa por Belo Horizonte. Pastor, mas dá a volta. Não, eu quero passar por lá. Aí eu chego em Belo Horizonte, eu começo a ver Belo Horizonte, né? E Belo Horizonte tem muito lugar bonito, né? E Belo Horizonte é grande. Belo Horizonte é rico. Belo Horizonte é a capital do nosso estado. E aí a gente foi assim, Deus mandou a gente ir para o norte de Minas. Eu estou passando aqui por Belo Horizonte. Sabe uma coisa? Acho que eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui em Belo Horizonte mesmo, porque Belo Horizonte é um lugar tão bom, né? Aleluia! Vamos ficar aqui em Belo Horizonte. E aí a gente fica em Belo Horizonte. E aí o que acontece? O tempo passa, os dias passam e a gente morre em Belo Horizonte. O que acontece? O nosso alvo era ter chegado no norte de Minas, mas nós paramos no meio da caminhada. E no meio da caminhada, a gente não desfruta de tudo que Deus tem para nós. Eu estou falando de lugares, de viagens e tudo, mas eu queria que você pensasse o seguinte, que você respondesse para você mesmo. Qual tem sido a sua Harã? Ou seja, o que tem feito você desviar da rota de Deus? O que tem tirado você daquilo que Deus te chamou para fazer? Deus te chamou para ir para Canaã. Canaã é o centro da vontade de Deus. Mas você está distraído com Harã, com outros lugares, e você está parado. Agora, voltando à ilustração, se a gente tivesse morrido ali, no outro dia, Deus ia chamar outra pessoa, ia chamar essa pessoa e dizer, vá para o norte de Minas, e essa pessoa ia dizer, partiu, norte de Minas. Por quê? Porque Deus muda de assunto. O que você deixar de fazer, Deus vai fazer. O problema não é com Ele, é conosco. É nós que deixamos de desfrutar, na verdade, daquilo que Deus preparou para nós. Agora, é importante que nós olhemos para isso e percebemos o seguinte: Deus não habita aonde o propósito dele não é evidente. Aonde, na verdade, ou seja, aonde não há propósito de Deus, a presença dele não se manifesta. Por quê? Porque Deus não está a seu serviço. Somos nós que servimos a Ele. Somos nós, na verdade, que precisamos orientar a nossa vida e alinhar a nossa vida no centro da vontade de Deus. Se a nossa vida, na verdade, ela está alinhada apenas com a nossa vontade, provavelmente nós estaremos vivendo longe da vontade de Deus. Por quê? Porque é a Bíblia que nos mostra isso. E quando a gente olha para a história bíblica, nós vamos perceber o seguinte: o tempo inteiro, Deus chama Terá e manda ele ir para onde? Para onde? Canaã, fala comigo, Canaã. Para onde Deus mandou eles irem? Canaã é um símbolo na Bíblia do centro da vontade de Deus, amém? Agora, ele não consegue chegar lá, mas o filho dele vai para Canaã, amém? Abrão vai para Canaã. E Abrão dá origem a quem? Ao povo de Israel, né? Você sabe a história, não dá para me contar a história toda, mas você vai perceber que num determinado momento da história,
os netos e bisnetos de Abraão, os filhos de Jacó, de Israel, eles têm que ir para o Egito. E aí eles vão para o Egito. Por quê? Porque havia fome onde eles estavam. Deus preparou todos os detalhes, né? Mandou o José para lá, o José preparou o esquema, e agora ele vai receber os seus parentes lá no Egito, em torno de 70. 430 anos depois, o que acontece? Deus chama o Moisés para tirar o povo de Israel, que são os descendentes de quem? De Abraão, e por consequência de Terá também, né? Para sair do Egito e ir para onde? Canaã. É o centro da vontade de Deus. Sabe o que isso fala para mim e para você? Que se a gente distrair, o tempo inteiro a vida vai nos levar para longe de Canaã, para longe do centro da vontade de Deus. Nós precisamos estar atentos naquilo que Deus está chamando, daquilo que Deus está nos direcionando. E deixa eu te dizer uma coisa, às vezes você está falando assim, mas viver no centro da vontade de Deus é muito difícil, é muito complicado, querido. Quando o propósito de Deus está sendo realizado e estabelecido, Ele provê todos os recursos, amém? Parecia impossível para aqueles, não 70, mas eram mais de 1 milhão de homens que saíram do Egito. Homens, mulheres, crianças. Vamos arredondar a conta aqui para ficar fácil. 3 milhões de pessoas. Era praticamente impossível tirar esses 3 milhões de pessoas que estavam sendo escravizadas na maior nação daqueles dias e levá-las para Canaã. Mas o que Deus fez? Quando um homem ouviu a voz de Deus e obedeceu a voz de Deus e seguiu aquilo que Deus mandou ele fazer, ele saiu e foi para Canaã. Certo ou errado? Então, ou seja, a chave é o quê? É colocar os nossos propósitos, a nossa vida, no centro da vontade de Deus. Deus, Ele não habita em lugares onde não há propósito. E aí você tem que pensar em relação às decisões que você faz. O que Paulo diz? Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus, para a glória de Deus, assim, ou seja, o que glorifica a Deus? O que glorifica a Deus é o cumprimento do seu propósito. Deus é glorificado quando nós cumprimos o seu propósito, amém? Então as nossas decisões, elas têm que estar alinhadas com o propósito de Deus. O propósito de Deus, ele toca todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, a sua vida profissional. A sua vida profissional, ela precisa estar alinhada com o propósito de Deus. Você precisa entender que seja você pedreiro, médico, empresário, empreendedor, pastor, seja o que for que você for, você só faz isso, só é isso para o propósito de Deus. Ou seja, o que você faz, você precisa entender assim, como que isso vai colaborar com o propósito de Deus. É você entender o seguinte, nada é neutro. Você foi chamado para ser sal, amém? Aonde você estiver, ali você é uma testemunha do Senhor. Então a nossa profissão, ela tem que estar alinhada com o propósito de Deus. Logo, eu não vou me envolver com uma profissão que desagrada ao Senhor. Eu não vou me envolver economicamente com algo, na verdade, que eu sei que é contrário à vontade de Deus. Por quê? Porque não tem como, não alinha com o propósito de Deus. Eu não vou me envolver com nada que atrapalhe o propósito de Deus na minha vida. A sua vida profissional é uma bênção, amém? Glória a Deus. E Deus, Ele é capaz de te fazer abundar com as suas riquezas. Agora, aquilo que te atrapalha de servir a Deus, de te atrapalha de cumprir o propósito de Deus, não está alinhado com o propósito de Deus. Mas não só isso, os seus sonhos, as suas vontades, seus relacionamentos. Querido, presta atenção, a decisão mais importante que você toma na sua vida, qual é? É a decisão de com quem você vai passar a eternidade. A decisão mais importante que eu tomei na minha vida,
foi de decidir entregar minha vida para Jesus. A minha vida é dele, eu entreguei. Essa é a decisão mais importante. Mas existem tantas outras que são importantes também. Seus relacionamentos envolvem as pessoas que você se relaciona. A pessoa com quem você vai se casar, ela precisa estar relacionada, envolvida dentro do propósito de Deus. Porque senão, por melhor que seja, por mais, enfim, que seja, não vai dar certo. Porque Deus não habita onde não há propósito. Deus não muda de assunto. Os seus projetos precisam estar alinhados com o propósito de Deus. O seu sonho, por mais bonito que ele seja, se Deus não estiver no meio, sai fora. Sai fora. Porque senão, na verdade, você vai fazer o quê? Você vai morrer e não vai cumprir o propósito de Deus. Deus te dá liberdade para você fazer a escolha que você quiser. Você é livre. Livre para escolher o que você quiser. Assim como foi com Terá. Terá escolheu: eu vou ficar aqui em Harã. Eu não vou para Canaã. Agora, se as suas escolhas, se o lugar onde você está, se ali há propósito, o que vai acontecer? Deus habitará sobre esse lugar, amém? Deus prosperará esse lugar. Mas se você não está disposto a viver o propósito de Deus, Deus não vai com você nessa não, meu irmão. Deus não está nesse negócio. Por quê? Porque a vontade dele é o primeiro lugar, amém? O primeiro lugar é de quem? É do Senhor, é dele. E isso, na verdade, precisa ter clareza. Nós precisamos ter clareza disso. Deus está nos chamando no ano de 2024 até a viver o ano da visão. Por quê? Porque Deus quer fazer com que nós enxergamos as decisões, aquilo que nós estamos envolvidos, as estruturas que nós estamos nos envolvendo, e alinharmos a nossa vida para que nós possamos viver o propósito dele, amém? Uma terceira coisa, ou seja, primeiro, Deus não muda de assunto. Fala comigo, Deus não muda de assunto e não habita onde não há propósito. Agora, faz-se necessário que você tenha outras atitudes. Por exemplo, é necessário que você expresse os seus objetivos. Você precisa falar aquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Os propósitos que Deus estabeleceu para você, você precisa falar, você precisa compartilhar. Você precisa, na verdade, expressar os seus objetivos. Porque quando você fala, ou seja, aquilo que você fala, aquilo que você se compromete, você se envolve. Aquilo, na verdade, começa, a ser assimilado por você. Olha, nós ouvimos do Senhor, nós somos direcionados por Deus, e aquilo que ouvimos e cremos, nós precisamos testemunhar. Deus vai fazer você ser próspero em muitas áreas, mas você precisa começar a falar do propósito de Deus, daquilo que Ele tem compartilhado com você, dos sonhos que você está vivendo, dos sonhos que você está sonhando em Deus. Por quê? Porque falar dos nossos objetivos tem um poder transformador e libertador. Foi o que Davi fez. Quando Davi, na verdade, estava ali na caverna de Adulão, naquela caverna, o que ele encontrou lá? Ele encontrou os marginalizados, ele encontrou, na verdade, aqueles que estavam perdidos, e o que ele fez? Ele compartilhou o propósito. Aquelas pessoas ouviram o que Davi estavam compartilhando, e ao ouvir o que Davi estavam compartilhando, eles foram influenciados, na verdade, a caminhar na mesma direção. Agora, quando você começa a falar dos seus objetivos, você começa, na verdade, a experimentar algumas situações. Primeiro, os seus objetivos, eles expõem os seus adversários. Quando você fala qual é o seu objetivo, os seus adversários serão expostos. Por quê? Porque haverá resistência. Quando você fala que quer agradar a Deus, que quer servir a Deus, os adversários deste mundo se levantam. Para que você vai desperdiçar a sua vida? Para que você vai fazer isso? Por que você vai abandonar aquilo? Não, larga de mão. Os seus adversários, mesmo que não seja algo, na verdade, que é algo espiritual muitas das vezes, mas começa a se levantar oposição.
Ah, não pode ser de Deus porque está levantando tanta oposição. Querido, se foi Deus que chamou, Ele banca. Ele banca. Agora, quando você fala dos seus objetivos, os seus objetivos provam a lealdade daqueles que estão com você. Como andarão dois juntos se eles não estão de acordo? Você precisa falar dos seus objetivos, para que aqueles que estão junto com você, eles tenham clareza dos seus objetivos, e eles tenham liberdade de caminhar com você, ou de te deixar. Porque não adianta você caminhar com quem não quer caminhar com você. Não adianta. É perda de tempo. É perda de tempo por quê? Porque se estão dois caminhando junto e cada um quer ir para uma direção, vocês não vão a lugar nenhum. Vocês vão morrer em Harã. A revelação dos seus objetivos, ela não é apenas um ato de comunicação, mas é um teste da verdadeira amizade e da lealdade. Daqueles, na verdade, que estão dispostos a caminhar uma milha a mais com você. Daqueles que estão dispostos a investir na sua vida. Às vezes, é somente quando você fala daquilo que são os seus objetivos, que você compartilha os seus alvos, é que você vai ter certeza daqueles que estão dispostos a caminhar com você de fato. E de quem que realmente você pode contar. A sua reação aos meus objetivos revelam que tipo de pessoa que você é na minha vida. Se você é alguém que eu posso, bora lá, vamos junto. Ou se você é alguém que passou, que ficou, ou que vai embora. Porque olha, lugares mudam, pessoas mudam, mas a palavra permanece, o propósito permanece, o alvo permanece. Então a gente precisa, na verdade, alinhar a nossa vida com isso. A reação em relação aos nossos objetivos, elas mostram isso. Jesus perguntou para um cego chamado Bartimeu qual era o objetivo dele. Jesus estava passando por Jericó, a multidão chamando e tudo, e um cego estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele insistiu, até que Jesus virou e falou assim: traz ele aqui. Aí quando Jesus trouxe ele, Jesus virou para ele e falou assim: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? E ele respondeu: eu quero ver. Eu quero ver. Ele tinha clareza. Ele não chegou diante do Senhor e falou assim: faz o que o Senhor quiser, faz a sua vontade, faz qualquer coisa, que não foi incomodar muito o Senhor, não. Ele falou: eu quero ver. Você precisa ter clareza dos seus objetivos, daquilo, na verdade, que você foi chamado para realizar. Entenda uma coisa: uma pessoa que não tem objetivo de futuro, que não tem uma visão clara, que não tem, na verdade, algo da parte de Deus, que não tem um objetivo de futuro, ela não tem forças para viver o presente. Talvez você está aqui hoje cansado, desgastado, e eu te pergunto assim: qual que é o seu sonho? Pastor, eu não dou conta nem de sonhar, não tem força, é tanto problema. Você está preso em Harã. Você parou em Harã. Você se distraiu em Harã. Você precisa entender o seguinte: o que vai te conduzir para o próximo nível, o que vai te conduzir para a próxima etapa, são os seus objetivos de futuro. O que nós queremos como igreja para o ano de 2024? Qual que é a nossa visão para 2024? 2024 vai ser só mais um ano que a gente vai vir aqui, se reunir, cantar umas músicas, ouvir uma palavrinha, orar e ir embora para casa? Não é isso que Deus quer para nós, não. Qual que é o nosso objetivo em comum? Queridos, Deus não muda de assunto. Sabe por que você está aqui? Porque um dia alguém decidiu ouvir o chamado de Deus, de sair de onde estava e ir para Canaã, cumprir a vontade de Deus. E essa pessoa compartilhou o evangelho, e esse evangelho chegou até mim e você. E por causa disso nós fomos salvos, amém? Onde você estaria hoje, se você não tivesse sido salvo?
Essa mensagem só chegou até você porque Deus usou 1, 2, 3, 4, 10 pessoas para falar com você. E é assim que Deus faz. Qual que é o nosso objetivo? Querido, o que é a igreja? A igreja são aqueles que são chamados para fora. Vou te ajudar a entender isso. A igreja é aqueles que estão comprometidos em trazer aqueles que estão lá fora, aqui para dentro. Para quê? Para que a gente possa investir na vida deles, cuidar deles e enviar eles para fora. Para quê? Para que eles possam ir lá fora e trazer aqueles que estão lá fora, aqui para dentro. A igreja é uma instituição que ela não está voltada para si, mas ela está voltada para fora. É por isso que nós estamos aqui, nós abrimos o nosso culto aqui, celebramos o Senhor, estamos transmitindo esse culto aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, para quê? Para que pessoas possam ser alcançadas. Nós estamos usando tudo que está na nossa mão, para fazer o quê? Para que pessoas sejam alcançadas. Por quê? Porque esse é o nosso propósito. A Canaã de Deus para nós é o quê? É a nossa cidade, São Sebastião do Oeste, salva para o Senhor. Deus não muda de assunto. Sempre foi conduzir os seus para Canaã, conduzir as pessoas para o centro da vontade de Deus. Presta atenção. Quem chama, dá o propósito. Fala comigo. Quem chama, dá o propósito. Fica de pé no seu lugar. João capítulo 15, verso 16. Eu estou terminando, mas fica de pé para você se alertar aí. Quem foi que te chamou? Por que você está aqui? Por que você aceitou esse convite? O texto diz para nós: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Para quê? Para irem e darem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Vocês foram chamados para frutificar, para dar fruto. Sabe o que são esses frutos? Pessoas. Quando é que a igreja frutifica? É quando ela cresce. Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é o crescimento da igreja. A igreja precisa crescer, porque se a igreja crescer, mais pessoas serão salvas. Se a igreja crescer, mais pessoas serão transformadas. Mas o que a gente precisa fazer? Nós precisamos ter foco, nós precisamos ter clareza da visão. Pastor, mas como que nós conseguimos fazendo isso? É pegar os nossos objetivos, o nosso chamado, e fazer com eles o que Deus mandou Moisés fazer. Porque os nossos objetivos, eles estão aonde? Na palavra de Deus, amém? Eu estou falando com você, lê a Bíblia todos os dias. Você abre o seu Instagram lá, você dá de cara com o nosso plano de leitura. Você abre o Facebook, dá de cara com o nosso plano de leitura. Vai para o YouTube lá, você vê o nosso plano de leitura. Por quê? Porque a palavra de Deus é que nos direciona. O que nós estamos fazendo? A gente está fazendo com que o objetivo de entender o que Deus está nos chamando, o que Deus está nos falando, está claro na nossa mente. Lá em Deuteronômio 6, Deus disse a Moisés, e diz a cada um de nós, que todas essas palavras que lhes ordeno, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Para você ensinar os seus filhos, primeiro elas precisam estar no seu coração. Por isso você precisa fazer uma maturidade no Espírito. Converse sobre elas com quem estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver trabalhando. Conversa sobre aquilo que você ouviu do Senhor. Fale dos seus objetivos. Estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e de seus portões.
para que você possa se lembrar qual que é o nosso objetivo, qual que é o nosso chamado, para que Deus nos chamou, para que nós estamos aqui. Para que você está aqui? Qual que é a nossa visão? Deus está restaurando isso, Deus está trazendo a visão. A nossa visão é o chamado, é o direcionamento de Jesus para os seus discípulos. Quantos discípulos de Jesus tem aqui? Quantos? Olha o direcionamento dele para nós. Mateus 28, 19. Então vão, façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até a cidade de São Sebastião do Oeste e os confins da terra. É por isso Deus nos chamou, Deus nos direcionou, mas eu e você precisamos ter clareza disso. Deus está nos chamando a ter clareza dos nossos objetivos. Aí a gente olha e percebe o seguinte: 2024 é o ano da visão, amém? O que Deus nos mandou fazer? Abacuque 2:2. E eu quero ler com você hoje na King James atualizada, KJA. Lê comigo antes da gente orar. Então, lê comigo. Então Yahvé me respondeu e ordenou: escreva a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passar correndo leia. Você está entendendo? Deus está nos mandando escrever a visão, os nossos objetivos, compartilhar aquilo que Deus nos chamou. Para quê? Para que de fato, à medida em que a gente fala, pastor, mas o senhor disse que isso é perigoso, porque quando eu falo dos meus objetivos, os inimigos se levantam. É verdade, mas os aliados também, e aqueles que foram chamados para o mesmo propósito também. Deus está levantando uma nova geração no nosso meio, e Deus na verdade nos chamou para viver aqui nessa cidade, transbordar para essa cidade. É por isso que eu estou encorajando você a entender o seguinte: olha, independente do lugar que você esteja hoje, o chamado de Deus é para você seguir para Canaã. Saia de Harã, Deus te chamou para Canaã, é hora de você se mover. Se mova, se mova. Deus está te chamando hoje para você cair em si. O filho pródigo, quando ele caiu em si, ele voltou para casa. Talvez você esteja caído, talvez você está em sofrimento, talvez você está desgastado. Vou te contar uma coisa: o propósito de Deus para a sua vida não mudou. Deus não muda de assunto, Ele está te chamando. Ele está te chamando hoje para você responder hoje. Ele está te chamando amanhã para você responder amanhã. Deus está te chamando para fazer algo novo a partir de você hoje. Qual que é a sua resposta? O que você vai fazer? Eu quero orar por você nessa noite. Quero orar por você nessa noite. Deus quer mudar a realidade da sua vida hoje. Ai, pastor, mas eu não dou conta, eu sou fraco. Querido, você precisa ter um entendimento, clareza da visão, e você perceber o seguinte: não é com as suas forças, não é com os seus recursos apenas, não é na força do seu braço, mas é com base na provisão que vem dele. Talvez você olhe e fale assim: ah, pastor, está difícil. Tem coisas que às vezes a gente está tentando, a gente está lutando, as coisas não estão acontecendo na nossa vida. A gente ora, jejua, a gente fala assim, mas não está acontecendo. Querido, talvez o que não está acontecendo na sua vida é porque você não entendeu que Deus não te chamou para estar nesse lugar que você está aí hoje. Deus não te chamou para você parar em Harã, é para você seguir para Canaã. Deus está te dando liberdade hoje para se levantar, sair do meio da tua parentela e ir para a terra que eu te chamei, a ir para o centro da vontade de Deus. Deus está te chamando hoje. Ai, pastor, mas eu não dou conta.
eu estou sofrendo demais, eu estou lutando demais. A palavra de Deus é: olha, a tua graça me basta. A graça do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. É no meio do sofrimento, da luta, da dificuldade, que o Senhor está tratando com você e aperfeiçoando você, para que você possa experimentar daquilo que Deus preparou você. Você está entendendo isso? Põe a mão no seu coração agora, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. E depois que eu orar, você vai ativar o que você recebeu por meio da adoração, amém? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra nos diz, ó Deus, que o Senhor não muda de assunto. Ó Deus, o Senhor nos chamou, o Senhor nos direcionou, e nós estamos aqui, cada um de nós num ponto da trajetória, mas o Senhor nos chama hoje para nos levantarmos, sairmos da nossa zona de conforto e ir para aquilo que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus, Pai, hoje nós clamamos por revelação, por clareza da visão, Pai, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos, ó Deus, para que nós possamos ver aquilo que o Senhor quer realizar em nós. Tira, Senhor amado, de nós, tira, Senhor amado, aquilo que não está alinhado com o teu propósito. Você tem coragem de orar dessa forma, querido? Você tem coragem de orar e falar assim: Deus, aquilo que não está alinhado com o teu propósito, eu abro mão, eu saio e eu vou para Canaã. Você tem coragem disso? Ora isso, ora para o Senhor, fala: ah, mas e o preço a ser pago? Vai ser difícil, querido. Ah, pode ser, mas eu te digo o seguinte: aquele que chamou é o que capacita, aquele que chamou é o que traz a provisão. Abraão chegou em Canaã, Moisés conduziu o povo e ele viu Canaã de longe, mas o povo que ele tirou do Egito, ele viu Josué entrar, ele viu o povo cumprir o propósito, e é o que o Senhor está nos chamando, amém?